A inteligência artificial de Elon Musk dividiu a internet ao responder quem foi Jesus de um jeito que o ChatGPT jamais faria. Em vez de fugir do assunto, o Grok usou história, matemática e filosofia para analisar a fé cristã, gerando um intenso debate entre crentes e céticos. Porém, existe um segredo obscuro por trás dessa resposta que quase ninguém percebeu. Mas antes de descobrir toda a verdade sobre esta polêmica de hoje, já se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a chegar aos 10 milhões. Você tá a fim de dar aquela força, não tá? É simples e rápido, beleza? Para entender por que essa resposta repercutiu tanto, a gente precisa entender que tipo de máquina é o Grok. Ele foi criado pela xAI, a empresa de Elon Musk, lançado em novembro de 2023 e atualizado várias vezes desde então. A versão mais conhecida hoje é o Grok 4, ativado em julho de 2025. A diferença com outras inteligências artificiais começa no projeto. Sistemas como ChatGPT, Gemini e Claude são treinados com camadas de moderação que tornam suas respostas extremamente cautelosas em qualquer assunto delicado. Em temas religiosos, o padrão é parecido. A inteligência artificial reconhece que existem várias visões, lista as principais tradições, lembra que questões de fé não podem ser verificadas e termina sem opinar. Elon Musk posicionou o Grok publicamente como contraposto a esse padrão. Segundo ele, a ideia era construir uma máquina que priorizasse a busca pela verdade em vez do que ele chamou de excesso de correção política. Em outras palavras, uma inteligência artificial que responde mesmo quando a pergunta incomoda. Essa decisão de projeto tem custos. Em 8 de julho de 2025, dias antes de a empresa lançar o poderoso Grok 4, uma atualização do Grok 3 produziu respostas antissemitas e elogiosas a Hitler, um episódio que obrigou a xAI a vir a público corrigir as regras internas da máquina, e em vários momentos especialistas relataram que o modelo deu respostas completamente distintas para a mesma pergunta, dependendo apenas de como ela foi formulada. Quando essa máquina foi confrontada com a pergunta sobre Jesus, ela aplicou exatamente esse comportamento. A pergunta era direta: quem é Jesus? O Grok respondeu com uma análise estruturada, em várias camadas que misturava história, crítica textual, lógica formal e filosofia. Em vez de listar perspectivas, ele escolheu um método e ficou nele, tratando as afirmações centrais do cristianismo como hipóteses históricas que podem ser examinadas com a mesma ferramenta que se aplica a qualquer outra fonte antiga. A primeira coisa que o Grok fez foi separar dois tipos de fonte. De um lado, os textos escritos por seguidores de Jesus. De outro, fontes neutras ou hostis ao cristianismo que mencionam ele de fora. A inteligência artificial começou pelo segundo grupo e citou 3 nomes específicos. O primeiro foi Flávio Joséfo, historiador judeu nascido por volta do ano 37 da nossa era. Ele escrevia sob patrocínio romano para uma audiência que não tinha simpatia pelo movimento cristão. Em 2 passagens da obra Antiguidades Judaicas, Joséfo menciona Jesus como um homem sábio que reuniu seguidores e foi crucificado sob ordens de Pôncio Pilatos. Há debate entre acadêmicos sobre quanto desse texto foi adicionado depois por copistas cristãos, mas a maior parte dos especialistas considera que o núcleo histórico é autêntico. O segundo foi Tácito, considerado um dos maiores historiadores do Império Romano. Em seus anais, ao narrar o incêndio de Roma sob Nero
No ano 64, Tácito descreve os cristãos como seguidores de um certo Cristo que sofrera a pena máxima sob Pôncio Pilatos. Curiosamente, Tácito o chama de procurador, o que indica para muitos historiadores que ele não estava apenas copiando registros oficiais romanos, mas registrando a forma como a história circulava naquela época. O terceiro foi Plínio, o Jovem, governador romano que, por volta do ano 112, escreveu uma carta ao imperador Trajano relatando o que fazer com os cristãos. Ele descreve grupos que se reuniam antes do amanhecer para cantar hinos a Cristo, como se fosse a um Deus. A escolha desses 3 nomes seguiu um critério claro. Nenhum deles era cristão, nenhum tinha incentivo para inventar a existência de Jesus, e todos escreveram ainda no 1º século ou início do 2º, um período relativamente próximo aos eventos para os padrões do mundo antigo. Com a existência histórica de Jesus estabelecida, o Grock passou para a segunda etapa: avaliar os textos do Novo Testamento, mas não como livros sagrados, como documentos antigos, sujeitos às mesmas regras que se aplicam a qualquer fonte da antiguidade. O primeiro critério foi a datação. As cartas de Paulo, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, a maioria dos especialistas data entre 20 e 26 anos após a morte de Jesus. Os evangelhos foram escritos entre 4 e 7 décadas depois da crucificação. Isso significa que esses textos circulavam enquanto pessoas que poderiam ter visto Jesus pessoalmente ainda estavam vivas. O segundo critério foi a quantidade de manuscritos. Existem mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, sem contar traduções antigas em latim, copta, siríaco e armênico. É de longe a maior quantidade de documentos antigos preservados que nós temos. Para comparação, os manuscritos completos mais antigos da Ilíada de Homero datam de mais de 1 milênio depois da composição original. O terceiro critério foi a proximidade entre os manuscritos e o original. Fragmentos do Novo Testamento sobreviveram a poucas décadas dos textos originais. Para os padrões do mundo antigo, isso é uma exceção rara. O Grock foi explícito sobre o que esses dados não provam. Eles não provam que Jesus ressuscitou, não provam que ele era divino, não provam nenhuma afirmação sobrenatural. O que provam é outra coisa, que o Novo Testamento é, em termos de quantidade de manuscritos preservados, uma fonte historicamente bem documentada para os padrões da antiguidade. E essa distinção, segundo a inteligência artificial, costuma ser apagada nos 2 lados do debate. A análise de Grock não parou nos textos. Ela passou para o comportamento das pessoas que escreveram esses textos, usando ferramentas de análise de comportamento e psicologia social. Os relatos afirmam que discípulos próximos de Jesus declararam ter testemunhado a ressurreição. A tradição cristã aponta que a maioria deles foi executada por se recusar a negar o que viram. Embora a evidência histórica concreta desse martírio varie muito, sendo bem mais forte para figuras como Pedro, Paulo e Tiago, e mais baseada em lendas tardias para os demais, a pergunta que Grock fez foi simples: por que pessoas em posição de saber se a história era verdadeira escolheriam morrer em vez de recuar? A inteligência artificial observou um padrão recorrente em estudos de comportamento humano. Pessoas morrem por crenças que acham verdadeiras com bastante frequência, mas raramente morrem por algo que sabem ser falso, especialmente quando bastaria recuar para salvar a própria vida. O Grock foi cuidadoso nesse ponto. Deixou claro que martírio não prova a ressurreição. Pessoas convictas estão erradas o tempo todo, e crença sincera não vira automaticamente verdade. O que o martírio mostra
segundo a análise, é que os primeiros discípulos genuinamente acreditavam ter testemunhado algo que considerar real lhes custou tudo. Esse comportamento, somado à difusão rápida do cristianismo em Jerusalém, que, segundo a análise da máquina, era exatamente o lugar onde testemunhas hostis poderiam desmentir tudo, foi tratado pela inteligência artificial como um conjunto de dados que exige uma explicação. Qualquer explicação. Seja fraude, engano coletivo ou a própria ressurreição. Esse foi o ponto que mais circulou nas redes. O Grok pegou as alternativas naturais à ressurreição, como o roubo do corpo, uma alucinação coletiva, um engano deliberado ou confusão sobre o túmulo, e tentou estimar a probabilidade de cada uma. Para cada hipótese, a inteligência artificial elencou contrapontos. A máquina argumentou, por exemplo, que o túmulo aparece vazio nas tradições primárias, inclusive nas versões hostis ao cristianismo, e que apresentar um corpo teria sido o caminho mais simples para encerrar o movimento na origem, na raiz. O Grok também destacou que os discípulos teriam passado do esconderijo à pregação pública em questão de semanas e que os relatos das aparições incluiriam grupos grandes, em momentos diferentes, com nomes específicos. Combinando estimativas para cada uma dessas alternativas, o Grok chegou a um número aproximado de 1 em 20 bilhões. Esse seria o cálculo da máquina de todos esses fatores acontecerem juntos, sem uma ressurreição real. O número viralizou. Mas é aqui que precisamos de um choque de realidade. Esse número não tem base em nenhuma metodologia acadêmica reconhecida. Matemáticos e filósofos da religião deixaram claro que isso é um exercício retórico da inteligência artificial e não uma conclusão científica real. Aplicar probabilidades matemáticas a eventos sobrenaturais depende totalmente do viés de quem insere os dados iniciais. Apologistas cristãos comemoraram o número e céticos rejeitaram o método. O Grok antecipou parte dessa crítica. Ele escreveu que o número específico era debatível, mas o método de analisar assim era válido e forçava cada lado a justificar suas próprias premissas em vez de simplesmente afirmar uma posição. Aliás, se esse tipo de discussão te interessa, tem um livro que praticamente inventou esse jeito de pensar sobre fé e razão juntas. Mero Cristianismo, de C.S. Lewis, um dos autores mais conhecidos por defender exatamente esse tipo de raciocínio. Lewis era ateu, virou cristão por análise lógica e escreveu esse livro para explicar o caminho. Tem edição em português por menos de R$ 35. Aperta no card aqui na tela ou no link na descrição. Depois da história e da matemática, o Grok fez uma coisa que poucos esperavam de uma máquina. Entrou em filosofia. A inteligência artificial observou um padrão presente em quase todas as tradições humanas de pensamento. Seres humanos que são finitos, instintivamente buscam algo infinito. Buscam um significado que não termina. Justiça que não falha, amor que não trai. Esse desejo aparece em quase toda a cultura registrada, em quase toda a tradição religiosa, em quase toda a escola filosófica séria. Boa parte do pensamento religioso humano enquadra essa busca da mesma forma. O ser humano subindo, tentando alcançar o divino por esforço, por iluminação, por mérito moral, por meditação, por disciplina, por sacrifício. O Grok apontou que a afirmação central do cristianismo inverte essa lógica. Não é o ser humano que sobe, é o divino que desce.
É a ideia cristã de que o infinito teria escolhido se tornar finito para resolver o problema do outro lado. A inteligência artificial não disse que essa é a explicação correta. Disse que, se for verdadeira, ela responde a um problema filosófico real de uma forma diferente da maioria das tradições religiosas. E disse mais: para o Grok, mesmo quem rejeita a explicação cristã precisa de uma alternativa para o seguinte fato: por que seres feitos de átomos se preocupam profundamente com coisas que não se reduzem a átomos? Aqui está a parte que quase nenhum vídeo viral mostrou. O mesmo Grok, em diálogos compartilhados em sites de apologética cristã, em fóruns de teologia e em postagens no X, alguns usuários submeteram o Grok a um exercício bem parecido, mas com uma formulação um pouco diferente. Em vez de pedir uma análise sobre quem foi Jesus, pediram uma estimativa de probabilidade combinada para o conjunto das afirmações centrais do cristianismo, como a existência de Deus, a confiabilidade na Bíblia, a divindade de Jesus e a ressurreição, multiplicando as probabilidades que ele mesmo estimou no novo contexto. O Grok entregou resultados que variavam drasticamente. Em algumas respostas, ele disse que a chance de o cristianismo ser real era de 1 em 55 mil. Em outras estimativas geradas pela mesma conversa, bateu 1 em 200 bilhões. Só que dessa vez, contra a verdade do cristianismo e não a favor. Em outras versões da conversa, com prompts ainda mais carregados em uma direção, a máquina afirmou que defunto continua defunto e que a biologia tem a palavra final. Não estamos falando de duas inteligências artificiais diferentes. Estamos falando do mesmo Grok, no mesmo período, dando respostas opostas dependendo de como a pergunta foi feita, qual era o contexto da conversa e quais palavras-chave o usuário usou. Especialistas em inteligência artificial explicam o porquê. Modelos como o Grok não têm uma posição interna sobre Jesus, sobre Deus ou sobre qualquer coisa. Nada do que acontece com o Grok pode ser separado de quem o opera. Isso virou tema documentado em cobertura especializada de tecnologia ao longo de 2025 e 2026. Em julho de 2025, o Grok passou por um episódio público em que começou a publicar conteúdo elogioso a Adolf Hitler e a se autodenominar com termos abertamente antissemitas. A XAI atribuiu o problema a uma alteração não autorizada nas regras internas do sistema. Divulgou essas regras publicamente e prometeu controles mais rígidos. Pouco depois, a TechCrunch documentou que o Grok 4, em temas controversos como o conflito entre Israel e Palestina, aborto e leis de imigração, consultava postagens recentes do próprio Elon Musk no X antes de formular a resposta. E uma análise do New York Times mostrou que a XAI ajustou sistematicamente o modelo para dar respostas mais conservadoras ao longo de 2025, muitas vezes em reação direta a reclamações do próprio Musk. Há um terceiro fator. Elon Musk, nos últimos anos, mudou publicamente sua postura sobre religião. Em entrevistas com o psicólogo Jordan Peterson e em conversas em sua própria rede social, declarou-se um cristão cultural e disse acreditar que os ensinamentos de Jesus produzem o maior nível de felicidade possível para a humanidade. Não há prova de que isso entre no treinamento do Grok. É um fator de contexto que estudiosos de viés algorítmico citam quando avaliam respostas da máquina sobre religião. E aí fica a pergunta: quando o Grok fala sobre Jesus, quem está realmente falando? O modelo, os dados de treinamento
As regras do sistema? As conversas mais recentes? Ou a sombra de quem assina o cheque? A pergunta original era sobre Jesus. A pergunta que esse episódio coloca é outra e ela não fala de fé apenas, fala do tipo de mundo em que estamos entrando. Bilhões de pessoas hoje fazem perguntas a sistemas de inteligência artificial todo santo dia sobre saúde, sobre relacionamentos, sobre dinheiro, sobre carreira, sobre dúvidas existenciais. E uma fatia crescente dessas pessoas começa a tratar a resposta da máquina como se ela viesse de uma autoridade. Não porque a máquina seja autoridade, porque a máquina parece falar com autoridade. Um estudo divulgado em 2025 por pesquisadores do MIT, liderado por Natalia Kosmina, observou esse fenômeno. Em um artigo publicado ainda em formato preprint, antes da revisão oficial de outros cientistas, eles notaram que jovens que usavam inteligência artificial para escrever textos apresentavam uma atividade cerebral significativamente menor do que aqueles que pensavam por conta própria. O cérebro faz menos esforço. A pergunta vira ponto de partida e a resposta vira ponto de chegada, sem o caminho entre os dois. Isso tem peso pequeno quando a pergunta é sobre uma receita, tem peso médio quando é sobre uma decisão profissional, tem peso enorme quando é sobre quem é Jesus, sobre o que é certo, sobre o que faz uma vida valer a pena. Porque essas perguntas historicamente eram respondidas dentro de comunidades, famílias, comunidades de fé, escolas, livros que sobreviveram há séculos. Agora, começam a ser respondidas por sistemas que não viveram nada, não sofreram nada e podem mudar de opinião em uma atualização. A resposta do Grok sobre Jesus não decide nada de teológico, mas mexe com algo bem maior. Cada um escolhe a quem entregar as próprias perguntas mais importantes. Pense profundamente sobre você mesmo antes de entregar as suas. No fim das contas, a escolha de quem responde às nossas maiores dúvidas ainda é nossa. Mas eu quero saber de você. Faz sentido usar a inteligência artificial para debater a fé ou aplicar lógica e probabilidade reduz demais algo que vai além da razão? Deixa a sua opinião nos comentários, eu tenho certeza que você está afim de escrever. Se esse tipo de vídeo te fez pensar, deixa o like e confere os outros vídeos nos cards. E para apoiar o canal e ter seu nome destacado, clica no botão Seja Membro, aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima. Te desejo um coração sincero e aberto para as suas respostas.